Oi, sou Paulo Marchetti e trago mais um conteúdo a respeito do jornalismo de entretenimento. E neste vídeo eu vou falar um pouco mais sobre as gravações externas. Eu digo um pouco mais porque em todos os vídeos que eu tenho gravado nesta série do jornalismo de entretenimento, em todos eles tem algum exemplo de externa. Tem o vídeo sobre o programa urbano, que é feito só de externa. Eu acho que tem o Na Fé também. Tem vários exemplos, mas eu resolvi fazer esse vídeo para fazer um apanhado geral e focar um pouco mais em alguns detalhes necessários para o momento de sair para gravar. E quero lembrar também, como todos os vídeos, que este assunto diz respeito diretamente ao jornalismo, não só à rádio, TV e internet, mas também ao jornalismo clássico, tradicional das redações, seja as redações do jornalismo impresso, seja nas redações do jornalismo eletrônico, da televisão, do telejornal. Externas são necessárias e todas elas envolvem as mesmas ferramentas para todas essas áreas da comunicação. Então, é mais um exemplo concreto do quanto o jornalismo tradicional evoluiu para o jornalismo de entretenimento. E então, para começar, eu quero dizer também, como eu sempre digo, eu vou abrir aqui a apresentação, como eu sempre digo em diversos desses vídeos, uma gravação externa, ela não é uma ciência exata, depende muito do que você vai fazer, da proposta, você pode sair simplesmente você e um câmera só para pegar imagens, não precisa de áudio, é só vídeo mesmo, ou você precisa sair como são os programas de domingo, por exemplo, você precisa sair com uma equipe enorme, 3 câmeras, dois operadores de áudio, vai maquiagem, figurino, são 2 vans, mais 3 carros de equipe técnica, mais equipamento, todo o equipamento. Então tem muitas variações, como eu digo aí, infinitas variações de externas. Não dá para cada projeto, cada externa, mesmo dentro do jornalismo, mesmo dentro de um formato que já é consagrado, a externa muda, enfim, são infinitos, como eu digo aí, infinitos problemas, infinitas pautas e formatos e um monte de coisa. Eu botei Hollywood aqui só para dizer, para dar um parêntese só dessas externas de cinema que são bem diferentes das externas de televisão. Externa de televisão a gente sai, como é o caso do jornalismo, por exemplo, a gente pega a câmera quando é uma coisa factual, ó, precisa sair para a rua e tal. Você sai para a rua com câmera e na hora você vê o que você vai gravar, como que vai ser feito, onde estão os personagens que vão dar o depoimento, as imagens de cobertura. Em cinema é impossível fazer isso. Em cinema, as externas elas são muito bem planejadas, muito bem, porque o custo é altíssimo. Você imagina uma externa de um projeto como O Senhor dos Anéis, Harry Potter. Então, precisam ser muito bem pensadas e a estrutura é enorme, não se compara de forma alguma. Então, só para dizer, para quem gosta de cinema mesmo, a história é bastante diferente, muito diferente, aliás, da externa, como eu falei, de cinema, para televisão, audiovisual, como é a intenção do meu vídeo aqui. Porque Hollywood, como eu falei, às vezes você vai fazer uma externa dessa, de um filme grandioso, você tem que ficar 2 meses no lugar, e se você leva uma equipe muito grande, às vezes, mesmo com toda a técnica, a tecnologia que temos hoje para multiplicar a figuração, por exemplo, mas você precisa ter ali pelo menos 30, 50 pessoas para fazer um volume, para fazer uns takes mais fechados, mais detalhes e tal. Então, o custo é caro, é alto, envolve muita, dependendo se for, por exemplo, no caso do Senhor dos Anéis e Harry Potter, é muita maquiagem, é muito figurino, muito detalhe mesmo, muito equipamento de luz, vídeo, lentes, acessórios, ixi,
é um infindário completamente diferente do que eu vou abordar aqui. E também a equipe, voltando já para o audiovisual, a equipe, o equipamento e tecnologia avançou muito. Hoje dá para você fazer uma externa tranquila, você em um câmera, mesmo câmera fazendo áudio, responsável pelo áudio, dá, dependendo da situação, se o câmera puder ter esse controle das duas partes, com tranquilidade, poder observar bem se está tudo funcionando ok. Na correria não dá, porque aí você não pode, se você chega de uma externa com uma câmera só e você vai ver que o áudio está ruim, você não pode cobrar o câmera do áudio está ruim. Agora, se for uma, como eu falei, uma externa mais tranquila, o câmera sim, ele vai ter paciência, vai ter calma para posicionar o microfone da forma correta, ouvir, testar, ok, ver o volume, então vamos gravar, e aí sim, aí depois checa tudo. Mas na correria, ali no factual, alguma coisa pode dar errado, se ele fica responsável pelas duas partes. Então, mesmo com a tecnologia, é preciso tomar cuidado com esse tipo de situação. E a conversa com a equipe, ela é permanente. Você precisa fazer uma externa, você precisa conversar com a parte técnica, com operações, com o cinegrafista, ó, pessoa do áudio, para ela entender, você precisa contextualizar a externa, não dá para você, vamos fazer a externa e você só vai conversar com a equipe dentro do carro, já a caminho da locação, do local onde vai ser feita a gravação. Você precisa sentar, conversar, olha, a gente vai gravar numa uma avenida muito movimentada, tem caminhão, ônibus, passa helicóptero e tal, o operador de áudio precisa saber para ele poder se precaver dessa situação. Então, já que a gente vai ter que gravar numa avenida, nesse lugar barulhento, não tem como. Então, peraí, vou levar mais equipamento, eu vou usar o boom junto com lapela para reforçar. Aí é uma questão de conversa mesmo, assim como com o cinegrafista, o que vai ser feito, o que precisa, vamos fazer no ombro, vamos fazer no tripé, que acessórios precisa, luz, o que se costuma levar normalmente de luz numa saída normal, simples, numa emissora, tá bom, basta, precisa de mais luz, a gente vai gravar num ambiente escuro, não, a gente vai gravar num porão, a gente vai ver uma adega que é muito escura, ela está desativada, e eu quero mostrar, vamos mostrar lá umas garrafas de vinhos antigas que acharam, estão empoeiradas e tal, então, peraí, vou levar uma luz, mas vou reforçar a luz, assim como precisa reforçar o áudio em um ambiente de barulhento, então precisa reforçar a luz. Então, a conversa com a equipe, ela é constante, é muito importante que a equipe saiba o que vai acontecer na externa, que a produção, o responsável pela externa, que seja a direção ou mesmo a produção, precisa realmente conversar com a equipe e esclarecer tudo, contextualizar, ó, vamos fazer isso, vamos conversar com 3 pessoas, vamos pegar imagens de apoio, aí tem livro lá, tem fotografia, a gente vai pegar imagens desses livros, dessas fotografias, de objetos, então isso é importante para o câmera, porque aí ele vai saber, então ele sabe que vão abrir um livro e a gente vai pegar ali fotos que estão dentro de um livro, então precisa iluminar bem esse livro, onde ele vai ficar, então o câmera já vai pronto para essa situação. E não pode fazer sombra, precisa fazer uma luz mais cheia, tal, beleza. Então ele já vai preparado para isso. Eu coloquei aqui alguns tipos de externa, como eu falei, o jornalismo ele é mais claro que tem as pautas estudadas que vão atrás, produzem uma coisa muito importante. Toda externa precisa de produção, toda externa precisa de produção. Não interessa se é rapidinho ali e já volta, você precisa marcar carro, você precisa marcar com o cinegrafista, ver o equipamento, mesmo que for só uma câmera, não vai ter áudio, nada, como eu falei na abertura do vídeo, que seja um produtor e um operador de câmera
não tem problema, mas assim, precisa do cartão, precisa da câmera, do cinegrafista, do carro, o motorista, onde vai ser gravado, o local, tudo, tudo isso aí. Se vai precisar de luz, não vai. Então, a produção, por mais simples que seja, a externa, ela precisa de uma produção. E do jornalismo, e Vox, que eu botei aí, é para exemplificar essa externa que é muito, às vezes, sem visita técnica, vamos lá, jornalismo, por exemplo, aconteceu alguma coisa, a pessoa cobre, sei lá, um time de futebol, o Flamengo, ela precisa ir lá na frente do CT do Flamengo, fazer umas cabeças de passagem, vai fazer uma entrada ao vivo, não sei. Geralmente, o repórter que cobre o Flamengo já conhece, já vai com uma equipe que também está acostumada, então já sabe os pontos mais legais para pegar de fundo o portão do CT, essas coisas. Quem cobre Brasília, por exemplo, quem cobre a Câmara dos Deputados ou o Senado, já sabe os locais mais legais para se gravar dentro do Senado ou dentro da Câmara. Então já tem essas externas que, beleza, a gente vai pegar o depoimento dos jogadores, dos deputados, enfim, de quem for, e depois eu faço as cabeças de passagem, e a gente pega ali a imagem do treinamento, a imagem do plenário, deles trabalhando e tal, beleza. Isso já é da rotina, né, de uma redação, de um repórter. Isso normal. Por exemplo, eu passei um ano na TV Câmara, e os jornalistas lá, eles têm vários plenários em todos esses ambientes, essas assembleias e ambientes dos parlamentares, ambientes políticos, eles têm vários auditórios, vários ambientes para se falar e para se discutir, reuniões, tudo. Então, geralmente, esses repórteres, eles já sabem o melhor local, assim como, por exemplo, quando tem o Lollapalooza, que é sempre o Multishow que transmite, faz todos os flashes ao vivo, tudo, então eles já sabem mais ou menos o local onde eles querem, o Lollapalooza fornece a planta baixa para mostrar onde vão ser os palcos, onde vai ter as atrações, a área de comer, a área de se divertir e tal. Então, eles já sabem quando vão para o local para montar equipamento, tudo, já sabe onde vão ficar os repórteres para fazer os flashes ao vivo e tal. Isso é uma coisa. Agora, também tem essa saída factual de, olha, tem que sair, aconteceu tal coisa, entra no carro, a equipe tem sempre uma equipe de plantão, o jornalismo, departamentos de jornalismo estão sempre plantão também, alguns 24 horas, outros não, depende muito da empresa, mas às vezes acontece isso, de você sair e ir apurando a informação que você vai gravar, que você vai pegar, dentro do carro, com a produção ou com alguém lá já no local, e você já vai conversando, o câmera e o áudio já estão com o repórter ou com o produtor ou o diretor no carro, então no caminho já conversa, vão fazer isso, vão primeiro pegar os depoimentos, então tudo isso é, precisa minimamente ter essa comunicação entre a equipe, como eu falei, mesmo sendo uma saída repentina de algo que aconteceu de uma hora para outra. Lembro que em 94 estávamos tranquilamente trabalhando na MTV, quando alguém entrou no departamento de produção e gritou: Kurt Cobain morreu. Kurt Cobain, ex-vocalista do Nirvana, principal grupo de rock dos anos 90. Não é exagero falar isso, mas um dos principais, pelo menos. E ali era o fim de uma era, inclusive, né? Era o maior nome do momento, era o Kurt Cobain. Então, pô, todo mundo congelou e exatamente aconteceu da produção do departamento de jornalismo começar a ligar para artistas, diversos artistas, principalmente artistas e produtores que tinham alguma coisa de o som ou influências diretas do Nirvana, do Kurt Cobain. Enquanto isso acontecia, já o departamento de operações já marcando equipe, o carro, já a equipe indo para a rua e indo enquanto já
já falei com tal artista, já, ó, tá aqui o endereço. Chegando lá, me liga, era época ainda de orelhão, não tinha nem celular, então eu saía para a rua com cartão, não era nem. Tinha ficha telefônica, mas também já tinha cartão telefônico, terminava um depoimento ali, sei lá, de alguém do Titãs, por exemplo, antes de entrar no carro, ligava no orelhão para o departamento, e agora? Não, agora você sai daí, vai para a casa do fulano, tá aqui o endereço e tal, você já pegava, entrava no carro. Então são externas que você não sabe o que vai acontecer. Você vai chegar no local e a pessoa vai falar, não, vamos gravar aqui na sala, para mim é melhor aqui na cozinha, vamos aqui embaixo no prédio, ou vamos aqui na frente da minha casa. Aí tem que se virar ali, tem que ver a melhor. É claro que se a pessoa fala assim, vamos gravar aqui, e o lugar for ruim, for escuro, não tem muita luz, não tem muito. Vai ter problema com áudio e tal. Claro que a equipe vai falar, não tem um lugar melhor e tal. Mas acontece essa coisa, tem que estar, tem que ter uma agilidade, resolver as coisas muito rápidas, exatamente para não perder tempo em um momento desse, em uma situação dessa de factual, de ter que pegar o depoimento, fazer matérias e de, um, de uma coisa que aconteceu que nem o World Trade Center em 11 de setembro de 2001. Imagina o caos que foi as redações, principalmente as redações que estavam ali em Nova York, como que foi para mandar as equipes e também, da mesma forma, melhor, vamos chegar perto, não vamos, pode cair o prédio, caiu já, vai, vamos tentar um prédio, não, porque eu tenho uma amiga que tem um apartamento que é em frente, isso aí tudo vai se, quando é uma coisa muito, vai na hora, furo, aconteceu já, é isso, é uma conversa constante com a equipe, com a produção, com todo mundo, para tentar ao máximo chegar no local já mais ou menos sabendo o que quer, o que vai fazer. Então, isso acontece, né? Esses imprevistos e essas saídas repentinas acontecem. Ao contrário de externas de documentários, por exemplo, que serve também essa, esse ponto que eu falei, detalhadas, exatamente são as externas que precisam de mais apuração, de mais tempo, de produção. Quando você faz um documentário, por exemplo, geralmente você, quando sai para gravar uma pessoa, não é que nem jornalismo que você marca 1, 2 dias antes, não, você marca uma semana antes, às vezes até um mês antes. Se tiver uma viagem, olha, daqui mês que vem eu vou para tua cidade, será que a gente pode gravar, né, entre esses 3 dias que eu vou estar aí? Então, já tem uma produção já um pouco mais calma, e aí também mais calma para você chegar ao local e escolher um lugar melhor para fazer uma fotografia bacana, já que é um documentário, então precisa ter uma atenção maior na fotografia, no enquadramento, dependendo de cada documentário muda, vai em pé, sentado, vai estar do lado, vai estar, como eu estou aqui no centro do quadro, vai estar mais de lado. Aí isso tudo, a direção do documentário já vai chegar nos locais para pegar os depoimentos, já sabendo de toda essa parte técnica do que quer, já sabe o que vai ser, como vai ser após o que precisa. E a mesma coisa serve não só para quando você vai, no caso de documentário, que você vai sair para essas externas, mas também quando você recebe alguém dentro do estúdio, dentro da produtora, da emissora, não precisa ser necessariamente dentro do estúdio, ou pode ser uma sala preparada, um cenário, tudo. Então você já tem isso já muito mais apurado, muito mais produzido em detalhes. Você precisa de uma, como eu falei, de cenário, de objetos e tal. Até mesmo quando você vai na casa das pessoas para gravar com elas, você pode escolher um local bacana e falar, pô, você pode botar uns livros aqui, vamos botar esse quadro de fundo, ó, tem esse vaso aqui, pode botar ali mais para o fundo, você pode fazer uma pequena direção de arte para fazer um enquadramento bonito. Vou usar a luz, tem essa janela aqui que é grande, a luz, vamos aproveitar essa luz natural. Então, você tem esse tempo no documentário, precisa ter esse tempo para poder ter esse estudo, essa visita técnica que seja de 10, 15 minutos, que normalmente acontece. Por isso que eu coloquei cronograma.
tem algumas coisas que a produção precisa entender, que assim, a pessoa não pode colocar, chegou no local 16 e às 17 já sai e vai embora. Não, é 1 hora. De você chegar no local e abrir câmera, demora um pouco, porque você precisa chegar, olhar, como eu falei, ver onde você vai gravar, entender o local, entender o que você vai precisar de equipamento, tanto equipamento de vídeo quanto equipamento de áudio, conversar com a pessoa, pode ser aqui, pode ser ali, posso mexer aqui, posso trazer essa poltrona para cá, posso botar isso para mais para frente, posso tirar isso aqui, posso, sabe, isso é tudo conversado. Então, tem vezes que você chega no local, até você abrir câmera, demora meia hora, até um pouco mais, dependendo da situação, pode demorar um pouco mais, sim. E então, quem faz o cronograma das externas, a produção que faz esse desenho de cronograma, precisa pensar nisso. Ó, vai chegar às 16, a gente começa a gravar às 16h30. A gente não pode demorar muito, mas ó, vou dar meia hora, vou dar 20 minutos, 15 minutos, precisa de pelo menos um tempinho. Assim como para desmontar também, termina o depoimento, precisa desmontar a luz, tripé, guardar tudo, levar para o carro. Aí a pessoa, né, a equipe precisa ir ao banheiro, precisa tomar uma água, não sei o quê. Então também tem aí uns 15 minutos desde que desligou a câmera, acabou, até sair do local, vai 15, 20 minutos. A pessoa que deu o depoimento precisa assinar autorização de uso de imagem, tem toda uma. E também não dá para terminar o depoimento e tchau, não é como um jornalismo que eu falei agora, factual, que você precisa aí pegar para já voltar logo para a redação, para entregar o material para pós-produção, para já decupar, já montar a matéria que vai para o jornal do meio-dia. Sabe? Então, você precisa, o material precisa estar na emissora às 11, né? Por mais que seja, aconteceu agora, de última hora, precisa ter um tempinho, 11h30 que seja estourando, sabe? Que não vamos fazer matéria nenhuma, a gente só pega um corte do depoimento, já que não vai dar tempo, a gente põe nesse jornal e depois a gente faz uma matéria melhor editada no jornal da noite. Aí depende muito, mas essas saídas de documentários e programas mais detalhados são necessários. Eu fiz direção de externa para um programa, cobrindo, cobrindo um trabalho que eu fiz assim bem factual mesmo, bem pontual, e eu tinha situações que eu ia, por exemplo, para laboratório de física de universidades federais, então eu precisava de 2 câmeras, eu precisava de uma iluminação bacana, porque às vezes o local não tinha tanta luz, tinha luz suficiente, ou ao contrário, eu chegava em lugares que, pô, tinha luz bacana que eu não precisava nem usar a nossa luz, a luz da equipe, ok. E aí eu precisava, assim, entender, chegava no local, conversava com a pessoa, qual que vai ser a ação aqui dentro do laboratório? Não, eu vou jogar essa bolinha vai vir para cá, vai fazer uma volta, vai cair aqui, tudo, então eu preciso ter uma câmera, vai estar no apresentador junto com esse físico, e uma outra câmera que vai mostrar esse movimento da bolinha, vai andar, tudo, não sei o quê. Então, eu preciso, são externas mais detalhadas, né? Porque programas de externo, tem um monte de programa aí que é fora de estúdio, inclusive em canais que são canais de jornalismo, Globo News, Record News e Band News, BBC, esses canais todos, tem muitos programas que são feitos na rua mesmo, as cabeças de passagem, e tudo feito na rua. Então, tudo isso precisa estar, quando é programa, precisa estar muito bem amarrado, precisa estar muito bem produzido e muito bem pensado, e pensar nesse cronograma, como eu falei, precisa saber o tempo de chegada, o tempo para abrir câmera, e não dá para fazer um cronograma apertado, porque senão fica uma coisa muito, aí correria, aí faz de qualquer jeito, e se é um programa, se é um documentário, se é uma coisa mais detalhada, uma coisa mais trabalhada, vamos dizer assim, um programa
que precisa de uma atenção maior no enquadramento, na conversa, na pauta, no depoimento. Então, precisa ter esse tempo maior de chegada, de conversar com a pessoa, de explicar. Às vezes você vai fazer um documentário e a pessoa não sabe. Você sabe que você vai lá pegar o depoimento dela, que é sobre plantas, mas ela não sabe, mas qual que é o contexto, aí você precisa sentar com a pessoa antes, conversar, olha, esse documentário é sobre plantas, mas a gente vai falar sobre isso, aquilo, que a gente vai falar sobre exatamente esse assunto sobre plantas, porque eu vou ter outros profissionais, aí a pessoa entende o contexto, tá bom, já sei o que você quer, ó, a pauta é essa, fiz aqui, tenho 5 perguntinhas para você, tá, então, bom saber dessas perguntas, então, enquanto você conversa, por exemplo, a direção, a produção, ou até mesmo o responsável pelo texto, o roteirista, que às vezes também sai para quando não tem a direção, ou precisa se dividir para pegar depoimentos, são muitos depoimentos, então o diretor vai para um lugar, a diretora vai para um lugar, e quem faz o roteiro vai para outro, também faz a entrevista off-câmera, então precisa contextualizar o projeto para a pessoa que vai dar o depoimento. Isso é importante, porque senão a pessoa fica meio ali avoada, não sabe, depois vê o programa final e fala, era dentro desse contexto, não sabia. Então, existe esse momento mais detalhado, mais estudado, mais produzido da externa, com, com preocupação exatamente, também, claro, obviamente, com equipamento, com a qualidade de imagem e de áudio. Tem essa coisa da luz, como eu acabei de falar de áudio, falei dos imprevistos, e tem a luz, que a luz do meio-dia, por exemplo, ela é muito chata para se gravar. Ela é uma luz que está em cima, vai fazer sombra do nariz, vai fazer sombra do queixo, faz sombra, a sombra reta, fica horrível. E mesmo se você for gravar com a pessoa na sombra e deixar o fundo, que seja uma avenida, um lago, uma praia e tal, ela vai estar estourada, porque você vai ter que compensar, a não ser que você use luz para iluminar a pessoa que está na frente, aí você consegue regular para ter uma imagem não estourada no fundo. Só que também fica muito feio você encher a pessoa de luz, dependendo do depoimento, não vai ter nem maquiador, não vai ter ninguém ali para ajudar, para tirar o brilho da testa, então vai ficar uma pessoa cheia de brilho na cara, no rosto, e uma luz estourada, quase que estourada no limite dela, só para você poder compensar no fundo. Então, assim, essa luz do meio-dia a 1h30, vamos dizer assim, ela é muito cruel, assim como, dependendo da época do ano, a partir das 4h30 da tarde, das 16h30, começa a cair. Eu botei esse H, inclusive, me incomodou aqui, esse H em maiúsculo, mas está errado, viu? É H minúsculo, 16, H minúsculo 30. Então, após as 4h30, a luz cai rápido, cai muito rápido. É claro que se você estiver no verão, ok, das 2h às 6h você consegue gravar numa boa, mas mesmo assim, no verão, a partir das 16h30, das 4h30 da tarde, a luz muda muito rápido. A luz às 4h30 é uma, às 5 já é outra, e principalmente às 6. Então, a mudança é muito. Se você faz um enquadramento pensando nesse horário, e o depoimento é de meia hora, você vai ver que a luz vai mudar, que vai estar. O começo do depoimento vai estar diferente do fim do depoimento. Então, precisa prestar muito atenção nisso também. A parte da manhã ela é muito boa para se gravar, porque o sol ainda está fraco. Dependendo do lugar, claro, na MTV no verão, que a gente fez na temporada 94, 95, eu gravava na parte da manhã com o Cazé. A gente saía do hotel 5h30 da manhã. Tinha vez que eu estava gravando já 6h30, 7 horas, e o sol já estava rachando. Imagina, sol de verão no Rio de Janeiro. Então o sol já estava rachando o coco, então, e a gente tinha que correr, porque a gente também não queria gravar 11, 11h30, porque a luz também já começa a ficar ruim, muito calor, sua muito o repórter, o apresentador, quem estiver embaixo do sol, quem estiver nessa situação, sua muito, então precisa pensar muito nesses horários. Como eu falei, é melhor sair
na parte da manhã, porque você aproveita mais, pode começar a abrir câmera às 8 da manhã, das 8 até às 11, pô, tranquilo, até mesmo até 11h30, dependendo do local, da situação, pode acontecer. E é isso, é ficar mais atento no horário, na queda de luz, já no final do dia, essa parte aí no meio da tarde, como eu falei. E os imprevistos aqui, como eu botei aqui, eles acontecem, não tem. Às vezes, imprevisto, você tem que ali na hora, você, bom, choveu, vou pegar o depoimento do cara, então vou fazer aqui na loja, vou pedir para o cara aqui na hora, se ele autoriza, e a gente mostra a chuva de fundo, enfim, aí é uma coisa na situação, você poder conversar com a equipe, com a produção, com a equipe técnica e ver a melhor situação para não se perder aquela diária, para não se perder aquela saída. Coloquei aqui burocracias e autorizações, porque a produção precisa ter isso, estar atenta onde vai parar o carro, o que vai acontecer, e precisa pegar autorização para gravar em algum lugar, para um lugar público, algum lugar que é do governo, enfim, tem tudo isso, agora um parque, essas coisas acontecem, de você ter que passar a placa do carro para poder entrar em algum lugar, o número dos documentos de cada membro da equipe, seja RG ou CPF, para deixar na portaria, tudo isso aí precisa, é a produção que toma conta. Tem situações que, por exemplo, eu botei aqui, ó, a equipe aqui embaixo, como mostrando aí carro, motorista, produtor e tal. Hoje em dia é muito normal o motorista ser o assistente de câmera. Só que tem situações que você vai para a rua que você não vai ter onde parar direito, não, porque a gente vai numa rua comercial, pegar, tipo, por exemplo, pauta de Natal, vamos ali conversar com o pessoal, compra, não tem onde parar o carro, não vamos gastar com estacionamento, porque dali a gente vai para outro lugar, então pode ser que esse motorista não seja o assistente, então tem que pegar um assistente, porque o motorista, enquanto grava na rua, o motorista vai ficar no carro e fica direto com a produção onde você está. Não, tá. Então já pode voltar aqui, pegar a gente, que a gente está aqui, porque o motorista não acha lugar para o carro, então vai encostar no lugar mais distante de onde está a equipe. Então tem tudo isso aí para se conversar. E sempre pensar na pós-produção. É bom, assim como conversar com a equipe técnica e contextualizá-la de tudo que vai acontecer nessa externa, é bom conversar também, é importante conversar também com a pós-produção, com o material que vai ser captado, como vai ser usado, e na hora de captar, de fazer a externa, já pensar exatamente em todo o trabalho da pós-produção, como que vai ser, o que eles precisam. É claro que se você vai colocar uma pessoa no canto do quadro, assim, dando um depoimento, tem um selo da emissora aqui, então você tem que tomar um cuidado, você tem que botar a pessoa aqui, porque o selo vai entrar aqui, tem que pensar tudo, porque se aí você pode pegar o editor e falar, meu, mas o rosto da pessoa está aqui, eu vou botar o selo aqui, agora eu não tenho espaço, eu não tenho como tirá-lo, dar um truque aqui para botar porque o selo vai entrar. Então, tudo isso precisa, o contexto da externa, da gravação, também precisa ser conversada com a equipe de pós-produção e para ela já saber e entender o que vai receber na, na, na hora que chegar o material bruto. Eu fiz aqui um desenho meio genérico de equipe, que é o carro com motorista, produtor, direção ou produção ou roteiro, como eu falei, depende de quem vai sair, se tiver uma entrevista off-camera e tal, pode ser direção, pode ser a própria produção, ou pode ser alguém do roteiro de texto, ou repórter, no caso. Aí tem o operador de câmera, o cinegrafista, né, o operador de áudio, o assistente, como eu falei, geralmente é o motorista, e o equipamento de vídeo, equipamento de áudio. Precisa. Áudio, geralmente, na dúvida, se leva tudo, lapela, microfone de mão com fio e microfone de mão sem fio, para, como não sabe o que vai acontecer, é bom se prevenir com o máximo de possibilidades possíveis.
Eu falei de alguns exemplos aqui, como o Rio, né, que eu citei, os 50 anos, o documentário de 50 anos da TV Cultura que eu fiz em 2018 para 2019, foi desse jeito, foi, sei lá, 30 depoimentos que eu fui pegar, em cada situação era um lugar, eu tinha que chegar no local, descer do carro, entender o local para ver onde ia gravar. Por exemplo, eu fiz uma entrevista com o Antônio Fagundes, que foi no Tuca. Por sorte, ele estava em São Paulo, com uma peça, e a produção conseguiu combinar com ele, à tarde, quando ele chega para começar a se preparar para a peça. Então, a gente entrou no teatro, a gente foi ver onde eu posso gravar no palco, ou não pode, tem que gravar ali na plateia, nas cadeiras da plateia. Aí deixaram a gente gravar no palco, a gente já começou a fazer, a montar tudo, já pensaram na fotografia, no enquadramento, tudo. Aí, quando o Antônio Fagundes chegou, já estava tudo pronto, ele só sentou e, pum, começamos a gravar, porque ele pediu, olha, tenho 15 minutos, porque eu vou ter ensaio e tal. Então, a gente já fez um cronograma pensando exatamente nisso, de deixar tudo pronto, assim que o Antônio Fagundes chegasse, já só sentar e a gente faz a entrevista, e deu tudo certo, mesmo que tenha sido, foi até um pouco mais de 15 minutos, porque ele gostou da pauta, relembrar de velhos trabalhos, assim como teve ocasiões, né, nesse documentário de 50 anos, que eu cheguei na casa da pessoa e ela morava num corredor de avião. Então, e eu não podia gravar, e era um avião muito, um volume muito, o áudio muito acentuado, né, do avião, então eu não podia. A gente aproveitava os intervalos, e quando chegava o avião, a gente já sabia, tanto a pessoa que estava dando o depoimento, o operador de áudio, eu, o operador de vídeo, a gente olhava para quando a gente começava a ouvir o avião, a gente já olhava para o operador de áudio até ele falar, não, agora espera. E a pessoa que estava dando depoimento, ela conseguia dar o depoimento até certo momento para a gente aproveitar, e aí parava, esperava o avião e seguia. Acontece que você vai fazer, não tem muito, não tinha uma sala lá que a gente podia fechar e tal, e eu comecei a dar não tinha, a situação era essa, e acontece. O Central MTV era a mesma coisa, é um programa que eu fiz no Rio, foi o último programa que eu fiz na MTV, com a Cris Nicholas apresentando, e a gente ia na casa dos artistas, mostrar a casa deles e fazer entrevista com eles e chamar clipe. Tinha artista que a gente ia para alguns locais, locações do Rio de Janeiro. A Cássia Eller, por exemplo, a gente fez uma pista um half de skate, as duas sentadas em cima, e o programa inteiro foi sentado. Teve programa que eu fiz na casa do Ivano Mesquita, a gente fez no começo da casa, no escritório dele, aí depois na cozinha e tal. E em todos esses lugares eu chegava no local, via como era o local e falava, então vamos fazer uma cabeça aqui, vamos fazer uma passagem ali, vamos fazer, já combinava com a equipe, tudo isso bem estudado, por isso que eu precisava ali de pelo menos uns 20 minutos. Ou tinha casa que eu chegava lá, que o apartamento da pessoa era desse tamanho, beleza, botava as duas pessoas no sofá, na sala, tudo, câmera no tripé, e o programa inteiro desse jeito. Mas tinha essa visita, esse olhar técnico nas locações, nos locais onde eu ia gravar. Assim como eu tive que gravar alguns dias em plena, como eu falei, em plena luz do meio-dia. Paciência, então a gente dava um jeito, e a Cris às vezes falava, pô, meio-dia, mó solzão, tal, para justificar o, aquela luz estourada, tal, assim como quando você grava com muito barulho, é legal você mostrar a avenida para justificar o barulho. Se você grava com uma pessoa que está passando avião e você não pode parar, a pessoa tem que falar e com o avião passando, então depois você mostra uma imagem de algum avião para poder justificar. Se puder colocar essa imagem de avião durante o depoimento, ótimo, mas você justifica. Teve uma ocasião que me chamaram para tentar dar um jeito
Dar um jeito num programa do Animal Planet, que tava, o material bruto estava todo bagunçado e não deu certo. Infelizmente, não deu certo. E estava tudo bagunçado porque o diretor era brigado com o apresentador, que não falava com o câmera não gostava do produtor, que não gostava disso aqui, então eram duas câmeras e ninguém se conversava, tudo, e ficou uma confusão e não tinha comunicação. E o programa, eu não sei nem te dizer se ele chegou aí para o ar, porque era tão estranho esse material bruto, todo bagunçado, faltando algumas imagens importantes para cada situação, e eu não quero entrar muito em detalhe desse projeto. E assim, na verdade não sei se ele chegou aí ao ar, mas foi um programa que tinha viagens e que teve um alto custo, tudo, mas essa falta de comunicação, a falta de planejamento, a falta de produção, a falta de pré-produção, tudo isso prejudicou esse programa que também era feito totalmente em externa e dependia do clima, dependia do tempo e tudo, e teve coisas que deu errada e às vezes não faz milagre, como no vídeo de pós-produção eu falo, que é errado falar assim, pós-produção resolve, a edição resolve, isso não pode existir. Numa situação dessa, então, eu chegava na ilha, eu não pude nem ter tempo de assistir todo o material bruto, eu já entrei já editando com o que tinha na timeline ali, então foi um trabalho muito confuso, exatamente porque, como eu falei, foi tudo confuso, produção, planejamento, logística, cronograma, foi um show de horror. Então, esse foi um apanhado geral que eu quis dar sobre as gravações externas. Falo, como eu disse no começo do vídeo, falo mais sobre externas em outros vídeos, situações, exemplos, tanto de equipamento, de equipe, de texto, de um monte de coisa, você pode encontrar em outros vídeos. Aqui eu só quis pontuar mesmo esse momento que é importante, principalmente essa coisa da luz do dia e principalmente do cronograma de quem é o responsável, o produtor, a produtora, para fazer um cronograma legal dessa coisa do deslocamento, logística. Em São Paulo, por exemplo, eu sair onde eu estou até ir, por exemplo, para São Bernardo, é 1 hora e 15, 1 hora e meia de deslocamento. Então, precisa pensar, 1 hora e meia de deslocamento aí, mais 20 minutos para chegar lá e ver o ambiente, entender, até abrir câmera. Então, você vê, são 2 horas de sair de uma emissora ou da produtora até você abrir câmera, 2 horas. E a equipe tem 8 horas, dependendo da empresa, de 6 a 8 horas para trabalhar. E 6 a 8 horas, eu quero dizer, dela bater o ponto até ela, de entrada, até bater o ponto de saída. Então, a pessoa chega, bate o ponto, aí vai para um almoxarifado, pega o equipamento, põe no carro, tudo isso aí, a produção, o produtor, a produtora, o responsável, precisa pensar em toda essa logística, em todo esse tempo. Não adianta falar, temos 8 horas. Não, 8 horas é tudo. Dentro dessas 8 horas, você vai ver, você vai ter 4 para gravar, dependendo do local. Vai ter 4 horas e meia, 5 horas, não muito, às vezes 3 horas, se tiver uma viagem, um deslocamento de 1 hora, como eu falei, para São Bernardo, 1 hora e meia, se você vai para uma cidade perto. Precisa pensar tudo isso muito certinho, precisa ter muita atenção na luz do dia, no equipamento e nesse cronograma. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a quem se interessa por este assunto, pelas externas, por produção de externa. Espero que algum conteúdo deste vídeo tenha te ajudado. Eu agradeço a companhia até agora. Aproveite outros vídeos e que, como eu falei, eu abordo um pouco mais sobre esse tema em todos eles. A gente se vê por aí também em outros vídeos. Mais uma vez agradeço a companhia. Um abraço e até o próximo.